Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciana Obrecht, sócia fundadora da GES Consultoria, atuo aí no mercado de saúde há mais de 25 anos, tá? Como gestora aí de instituições hospitalares, trabalhando muito com foco aí no ciclo da receita, tá? E para quem ainda não conhece a gente, né, a gente tem vários cursos aí na área falando aí do ciclo da receita, na área de faturamento hospitalar, auditoria hospitalar, tá? Então, todas as etapas desse processo de ciclo da receita, de faturamento, a gente tem aí os nossos cursos, tá? Que vocês vão acessar lá no link da bio para vocês poderem escolher, tá? A gente também tem a parceria aí com a Audit, tá? Que tem cursos sobre OPME, muito interessantes também, assim, didaticamente é muito fácil de entender, super recomendo para vocês. E o objetivo aqui de hoje, né, da gente estar aqui, é para trazer para vocês um material sobre a CBHPM, tá? A ideia desse material é um material gratuito que vai ficar disponível para vocês lá no link da bio, para vocês poderem baixar e estudar. A ideia é apresentar para vocês a estrutura da CBHPM, a forma de cálculo, né, tudo que engloba ali, né, como calcular os procedimentos cirúrgicos, as especificações, né, as formas de diferentes cálculos que a CBHPM traz aí, tá? Dentro das suas regrinhas lá das instruções gerais. Então, para a gente começar falando da CBHPM, a gente precisa entender um pouquinho, né, como ela surgiu, tá? Como que ela foi estabelecida aí no mercado, tá? A CBHPM, ela é Classificação Brasileira de Procedimentos Médicos, tá? Ela surgiu aí da necessidade de padronização, né? Quem é mais antigo aí no setor vai lembrar que antigamente não existia um padrão de cobrança, né? Cada operadora, cada prestador, eles faziam as negociações e cada um tinha uma forma de cobrar, tá? E isso gerava muita glosa, né? Era inviável, né, para o setor, né? Até porque a gente também tem a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, que precisa também receber essas informações, né, e trabalhar essas informações. Então, o mercado era muito confuso, né? Cada operadora com uma tabela, cada prestador com uma tabela. Daí surgiu a necessidade de se criar um padrão de comunicação, tá? E a CBHPM, ela surgiu, né, como referência aí para a cobrança de honorários médicos. A CBHPM, gente, a gente tem várias versões, né, de tabela, tá? Então, vamos começar a falar um pouquinho lá da primeira versão, tá? Durante a criação dessa tabela, alguns problemas aconteceram. Então, a gente tem a primeira edição da CBHPM e a segunda edição, elas foram criadas, mas com problemas técnicos, tá? Problemas lá no código verificador. Então, essas tabelas, elas acabaram que não foram utilizadas, tá? Por conta desse problema. Depois a gente teve a terceira e a quarta edição também com problema, tá? Então, não era uma base boa de cobrança, elas também não tiveram problemas também com o seu dígito verificador. E só na quinta edição, tá? Quando nasceu a tabela TUS, né? A tabela TUS nasce aí em 2009, tá? Juntamente com a quinta edição da CBHPM. E a partir da quinta edição é que a gente tem aí uma boa referência de cobrança, tá, de honorários médicos. E qual a diferença da CBHPM para a tabela AMB, tá? A grande diferença é na estrutura dela, tá? E também na forma de cálculo da CBHPM e AMB. A AMB, para quem não sabe, ela trabalha com o CH, né? O CH era um coeficiente, né? Aonde um coeficiente que você multiplicava pela quantidade de CHs na tabela. Então, a AMB trazia para gente
o procedimento, uma quantidade de CHs, tá? E a gente negociava o valor do CH em real, tá? Com a operadora. Já a CBHPM, ela vem estruturada de uma outra forma, tá? A CBHPM, ela foi criada, a estrutura dela parte de uma lógica, tá? Por região anatômica, tá? E a busca é realizada por capítulo. Então, a CBHPM, eu vou mostrar aqui para vocês no próximo slide, ela está segmentada em 4 capítulos, tá? E dentro da tabela, a CBHPM, ela vem com 14 portes, 3 subportes, tá? E 8 portes anestésicos. As regulamentações que aconteceram até chegar, né, na CBHPM, tá? Quando se começou a falar, né, da padronização, de ter uma padronização, de ter uma tabela, aonde a gente vai ter como referência lá o código TUS, tá? Foi-se criado o COPIS, que é o Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar. Aí teve também a padronização TIS, né, que é a troca de informações da saúde suplementar, né, o padrão TIS, né, que define toda a estrutura organizacional, comunicação e de transmissão de dados, tá? Então a gente tem o COPIS, teve o padrão TIS, tá? A criação também da terminologia TUS, né, que surgiu aí em 2009, tá? O que mais que agregou aí? Teve também o rol da ANS, o DUT, que é a diretriz de utilização, tá? E no final surgiu aí no final com tudo isso, né? Depois de toda essa jornada, a gente traz aí no final a CBHPM, tá? Então, olhando aqui no meu desenho, né? A gente tem o COPIS, né? Primeiro surgiu o Comitê de Padronização, tá? Todo o trabalho, toda padronização que a ANS faz, eles sempre criam um grupo de trabalho, tá? Então, foi o COPIS. Aí veio o padrão TIS, né, que é a troca de informações, todas as definições referentes à troca de informações entre prestador e operadoras, e a ANS também. A terminologia TUS, tá, que trata das codificações, né, lembrando aqui que a troca de informações do padrão TIS, a gente está falando aqui das guias, né, as guia de honorário individual, guia de SPDT, guia de internação. Então, eles tratam aqui, né, na estrutura sobre as guias, a terminologia TUS, né, além de toda a questão da codificação, a gente vai estar falando aqui de todas as tabelas de domínio, tá? O rol da ANS, né, eu vou mostrar um exemplo para vocês, e no final a gente tem a CBHPM. O rol de cobertura mínima da ANS tem uma questão importante, tá? A tabela CBHPM, né, a base dela é por código, né? Todos os procedimentos, eles vêm por codificação, tá? Eu vou explicar para vocês como esse código é estruturado. Mas, quando a gente fala do rol da ANS, o rol, ele não é codificado, tá? O rol, ele vem somente com a nomenclatura, tá? Então, uma ferramenta importante para vocês utilizarem, a ANS disponibiliza, tá, um buscador que relaciona o código TUS com o rol da ANS, tá? Então, é importante, eu botei até um link aqui para vocês, tá? Para que vocês possam entrar e mexer nisso. Esse aqui é o rol da ANS, tá? Então, como eu falei para vocês, aqui a gente tem os procedimentos, tá? Tá vendo? Não tem codificação. Aqui a gente tem o subgrupo, tá? O grupo, o capítulo. Lembra que eu falei que a CBHPM tem 4 capítulos, né? Então aqui vem o capítulo, tá? E depois ela vem segmentado, né? Ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, hospitalar sem obstetrícia, se tem plano de referência,
alta complexidade, tá? Procedimentos de alta complexidade e o DUT, tá? O DUT, lembrando, o DUT é diretriz de utilização. Vocês sabem o que é o DUT? Já tiveram acesso a isso, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem um procedimento aqui, vamos lá, terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer com diretriz de utilização. Tá? Então tem o DUT 64. O DUT ele define qual a diretriz para esse procedimento ser autorizado. Tá? Então lá no DUT ele vai dizer para a gente quais são as indicações, tá, necessárias para que esse procedimento seja autorizado pela operadora. Tá? Então, quem trabalha na auditoria, é muito importante conhecer as diretrizes de utilização, tá? Porque é através delas que vocês vão conseguir defender as autorizações dos procedimentos que precisam ser autorizados aí pela operadora. Informação importante também, né? Descrição, a CBHPM, ela descreve, né, a proposta de valorização dos atos médicos. Lembrando que existem procedimentos na CBHPM que não constam no rol de procedimentos. Tabela TUS, tá? Ela é usada para padronização da terminologia TUS. E o rol de procedimentos, né, há pouco tempo ele era taxativo, tá? Agora, com a nova legislação, ele passa a ser exemplificativo. E aqui a gente tem aqui todas as edições da CBHPM, tá? Lembra que eu falei que a primeira e a segunda tiveram problemas, a terceira e quarta também com problemas, né, de código verificador. A partir da quinta edição é que a gente tem aí uma referência de cobrança da CBHPM, tá? E aí tem todas as versões até 2021, 2020, 2021, né? Foi a última versão publicada, tá? E aqui, só para ressaltar, por que a quinta edição é a referência, é o marco aí da CBHPM, tá? Porque na quinta edição a gente tem uma tabela de honorários totalmente com as codificações TUS, tá? Então a gente já dentro dessa edição eu já consigo, né, trabalhar, né, com a codificação TUS na sua totalidade. Na quinta edição também ela vem com a apresentação de 2 comunicados, tá? Tem duas atualizações por ano e 2 apresentações de UCO, que também vem no comunicado, tá? Eu vou mostrar o comunicado para vocês, a estrutura dele. E aí a quinta edição ela passou a ser a melhor referência para cobrança, tá? Por conta dessas questões aqui que eu estou apontando para vocês. A estrutura da CBHPM. Quando você abrir lá, né, a CBHPM, como é que você vai enxergar essa tabela? Tá? Primeira coluna a gente tem a codificação. Tá? Essa codificação, o que significa cada código? O primeiro código ele fala do capítulo. Tá? Então, nesse exemplo aqui, capítulo 3, tá? Procedimentos cirúrgicos e invasivos. Esse é o capítulo 3. O 07, né, que é os 2 dígitos seguintes, ele corresponde ao grupo, tá? Então, o primeiro o capítulo, o segundo é o grupo. O grupo, ele fala da macro-região. Depois, a gente tem o subgrupo, ali o 17, tá? Os próximos 2 códigos seguintes. Ele fala do subgrupo, então ele já trata da micro-região. Depois ele vai falar do serviço ali, 07, tá? Serviço, a nomenclatura do serviço. E por último, o dígito verificador, tá? Que o dígito verificador, ele serve aí para validar aí no final a codificação, tá? Então, a gente tem código, né? E aí esse código ele é montado dessa forma, como eu falei para vocês, tá? Tá aqui capítulo, grupo, macro-região, subgrupo, micro-região, a nomenclatura do serviço e o dígito verificador.
Depois vem o procedimento, tá? A nomenclatura do procedimento. Lembra que eu falei com vocês que lá no rol da ANS a gente não tem essa codificação, a gente só tem a nomenclatura do procedimento, tá? Então, muitas vezes é importante usar aquele buscador que a ANS liberou para poder localizar, tá? O porte anestésico, tá? Então aqui a gente tem o porte anestésico, que eu vou explicar para vocês como que surge isso aqui. Depois a gente tem o custo operacional, tá? Esse custo operacional, ele nasceu aí na CBHPM para que alguns procedimentos, né, onde tem custo operacional, esse custo ele serve para remunerar valores referentes a custos fixos da unidade. Exemplo, salários, manutenção de equipamentos, enfim, né, todos os custos fixos ali, né, de estrutura hospitalar, tá? A unidade de custo operacional, ela foi criada para que se possa remunerar, tá, os custos fixos do hospital. Número de auxiliares, tá? Então aqui traz, né, o número máximo de auxiliares que é permitido para cada procedimento, tá? E o porte anestésico. Bom, para vocês visualizarem melhor, né? Então tá aqui o código, o procedimento e o porte, né? Primeira parte da tabela quando a gente pensa em cálculo, né? Eu vou olhar, a primeira etapa do meu cálculo, tá? E o que é o porte, tá? Como que ele foi criado? Por que é 9? Por que é 8, tá? O porte, ele estabelece a comparação entre diversos atos médicos no que diz respeito à sua complexidade técnica, tempo de execução, atenção requerida e o grau de treinamento necessário para a capacitação do profissional que realiza o procedimento. Então, a lógica, tá, do porte é toda baseada nesses requisitos, ok? Depois, a gente tem o custo operacional, tá, que é mais um incremento aí do nosso cálculo, tá? O custo operacional, ele incorpora depreciação de equipamentos, manutenção, mobiliário, imóvel, aluguéis, folha de pagamento. Então, o custo operacional, ele é um coeficiente, tá? Para que a estrutura, né, da unidade hospitalar também seja remunerada. Depois, a gente tem também o número de auxiliares, tá? Aqui, lá nas instruções gerais, existe a regrinha, né, de como eu vou remunerar os auxiliares, tá? Para as cirurgias, os auxiliares médicos. Número de médicos auxiliares máximos previstos para a realização do procedimento de acordo com a complexidade do ato cirúrgico, tá? Então, aqui é o número máximo de auxiliares e aqui a gente vai ter uma regrinha, tá, que a gente vai obedecer de um percentual sobre o honorário do cirurgião principal, tá? Então, esse percentual vai depender de algumas situações que estão descritos lá nas instruções gerais. E o porte anestésico, tá? Que é uma outra tabelinha, né, que é definido ali também, porte 3, a gente vai olhar lá no comunicado. Porte anestésico, referência de valorização para os atos de anestesia de acordo com a complexidade do procedimento. Então, o porte anestésico, ele segue a mesma lógica, tá, do porte, como eu falei aqui para vocês, tá? Bom, como eu mostrei para vocês, né, a CBHPM, a gente tem ali, né, aquela estrutura do capítulo, onde a gente tem o porte, a descrição, a codificação, a descrição do procedimento, o porte, o UCO, o número de auxiliares e o porte anestésico. E aí, Luciana, como que eu transformo tudo isso em cálculo, tá?
Como é que a gente vai fazer? A CBHPM, ela traz também os comunicados, tá? É nos comunicados que a gente vai encontrar os valores dos portes e os valores da unidade de custo operacional, tá? Então, a gente vai olhar por aqui, por exemplo, a gente falou lá no porte, vamos pegar um porte aqui 8B, tá? O porte 8B, R$490. Se nesse procedimento tiver unidade de custo operacional, é 11,50. Então, eu vou pegar o valor que tiver lá do custo operacional e vou multiplicar aqui por 11,50. Uma outra coisa importante também para a gente calcular, tá? São as instruções gerais. Tá? Então, é nas instruções gerais que estão as regrinhas, né, de quais são os critérios de remuneração para algumas situações importantes aí relacionadas aos procedimentos. Então, aqui tem um outro comunicado, 2020-2021, tá? Eu coloquei esse comunicado 2020-2021 porque nessa edição, tá, houve uma diferenciação para o pagamento dos auxiliares de cirurgia, diferente das outras edições, né? Na edição de 2020 e 2021, os serviços prestados pelos médicos auxiliares, tá, dos atos cirúrgicos, esses médicos auxiliares, eles vão receber, o primeiro auxiliar vai receber 60%, tá? O segundo auxiliar vai receber 40%, e o terceiro ou quarto, se houver, recebe 30%, tá? Então, somente nesta edição a gente tem este desenho para os auxiliares médicos de cirurgia. Uma outra coisa importante, tá? Para que vocês também usem bem a CBHPM, é a terminologia cirúrgica. É importante vocês conhecerem também um pouquinho da terminologia cirúrgica, principalmente quem não é da área técnica, tá? O pessoal que trabalha no faturamento, que não é técnico. Então, é importante dar uma estudada, né, na terminologia cirúrgica. Mas como? Bom, a terminologia cirúrgica, ela sempre é composta por um prefixo e um sufixo, onde o prefixo ele indica o órgão que vai ser operado. Aqui no meu exemplo, apendicectomia, tá? Então, aqui no prefixo é o órgão que será operado, que é o apêndice, e o sufixo ele indica o ato cirúrgico que será realizado, tá? Então, esse sufixo, no meu exemplo aqui, ectomia, ele significa remoção de um órgão ou parte dele. Então, o procedimento de apendicectomia, tá, nada mais é do que a retirada, né, do apêndice ou retirada de parte dele, tá? Então, é interessante, tá, vocês darem uma olhadinha nessa questão da terminologia cirúrgica, porque facilita bastante o dia a dia de vocês. A CBHPM, né, como eu falei, ela é composta por 4 capítulos, né, procedimentos gerais, procedimentos clínicos, procedimentos cirúrgicos invasivos e procedimentos diagnósticos e terapêuticos, né? E como eu disse para vocês, ela vem estruturada, né? Dá até para perceber por aqui, né? A gente vê, ela vem estruturada dos mais simples, né? Dos procedimentos mais simples para os procedimentos mais complexos. Então, quando a gente abrir aqui o capítulo 1, tá? Eles virão dos mais simples aos mais complexos. Quando eu abrir o capítulo 2, idem, do mais simples aos mais complexos. Cirúrgicos também dos mais simples aos mais complexos e procedimentos diagnósticos e terapêuticos também, tá? E aqui, pra gente fechar aí essa aulinha rápida aí da CBHPM, são os critérios de remuneração, tá, gente? Isso aqui é o que tem de mais importante na CBHPM para vocês saberem, para vocês buscarem aí o conhecimento, tá? Além da estrutura, tá, lá da codificação, da nomenclatura, do porte,
da unidade de custo operacional, número de auxiliares, porte anestésico, os comunicados, né, que trazem os portes, que traz também a unidade de custo operacional, tá? O porte anestésico. A CVHPM, ela contempla também as instruções gerais, tá? Que vai do 1 ao 7. E é muito importante que vocês leiam, tá? Que vocês dominem essas instruções, porque é nelas que vem a regra do jogo, tá? Um exemplo, quanto à atenção pré e pós-operatória. Um procedimento cirúrgico, tá? Ele engloba o pré e o pós-operatório, tá? Mas como assim, Luciana? Bom, eu entrei para fazer uma apendicectomia, aquele meu exemplo lá, tá? O procedimento cirúrgico, ele contempla todo o gasto ali, né? Ele contempla o honorário desse procedimento, tá? E falando ainda, né, em honorário, eu só posso cobrar visita hospitalar depois a partir do 11º dia, tá? Então, gente, lá nas instruções gerais, tá, a CVHPM define, tá, que os procedimentos cirúrgicos, eles englobam o honorário, tá, do procedimento cirúrgico, ele engloba os 10 primeiros dias. Tá? Então, se um paciente ele entra para fazer um procedimento e fica internado 10 dias, tá? Eu não posso cobrar durante esses 10 dias a visita hospitalar, já contempla no procedimento. Se esse paciente fica internado 11 dias, 12 dias, aí sim, eu vou cobrar o procedimento e a partir do 11º dia eu posso cobrar a visita hospitalar e dando sequência a isso, tá? Uma outra questão importante, quanto ao múltiplo de acomodação. O que é múltiplo de acomodação? Dentro do contrato do usuário, né, do nosso paciente, ele tem lá o leito contratual, tá? Então, ou ele tem direito à enfermaria ou apartamento. Então, quando o paciente ele entra, né, para fazer um procedimento, se ele tem o leito contratual apartamento, tá? Isso vai gerar um múltiplo, né? Que esse procedimento ele dobra, tá? E aí, o que o pessoal erra muito, né? Como a nomenclatura para dobrar se chama quarto, tá? Muita gente acha que esse procedimento ele só dobra quando o paciente vai para o quarto, tá? Mas vou dar um exemplo, o paciente entrou pela emergência, tá? O leito contratual dele é quarto e ele teve que ser internado numa UTI, tá? A UTI não é um quarto, tá? Mas por ele ter o leito contratual dele quarto, tá? O honorário vai ser dobrado também, tá? Assim como se ele também entrar e for fazer um day clinic, mesma coisa, vai dobrar o procedimento. Então, o que manda, tá? Não é a acomodação física que o paciente vai, e sim o leito contratual dele com a operadora, tá? Basta ele ter direito ao apartamento que todos os honorários serão dobrados, tá? A gente vai seguir esse leito. Uma outra questão importante que também gera muita dúvida, gera glosa também, tá? É quanto à bilateralidade ou aqueles procedimentos que a gente fala, procedimentos com a mesma via de acesso ou procedimentos com mais de uma via de acesso, tá? Então, gente, lá na instrução geral, isso está definido. Procedimentos pela mesma via de acesso, a gente vai cobrar, né, o primeiro procedimento, o procedimento de maior valor, né, eu vou cobrar 100% e os outros procedimentos eu vou cobrar 50% de maior valor. Já para procedimentos que são realizados por diferentes vias de acesso, tá? A regrinha muda. Então, a gente vai cobrar
100% do procedimento de maior porte e 70% dos outros procedimentos, tá? Então, isso tudo está definido lá na instrução geral. Uma outra particularidade também importante, tá? Que também está lá nas instruções gerais, é sobre o horário de urgência, tá? Então, a CBHPM ela define que dentro de um determinado horário, tá? Que na CBHPM é de 19 da noite às 7 da manhã, de segunda a sexta, sábado, domingo e feriados, em qualquer horário, tá? Eu posso cobrar um adicional de 30%, tá? Para os pacientes atendidos na urgência e emergência durante esse período, tá? Então, isso também está definido lá nas instruções gerais. Bom, e por último, tá? Quanto à consulta de retorno. A consulta de retorno, né? Todo mundo tem na cabeça aquela regrinha geral ali que eu só posso cobrar uma consulta a cada 30 dias. Mas esta regra, isso não é uma regra, não está escrito isso em lugar nenhum. Existe um conceito do Conselho Federal de Medicina, tá? Tá aqui, vocês podem até buscar lá. A gente pode aqui, né, olhar aqui. O Conselho Federal de Medicina, ele conceitua o que é uma consulta médica, tá? Então, ele define aqui que a consulta médica compreende anamnese, exame físico, a elaboração de hipóteses ou conclusões diagnósticas, solicitações de exames complementares quando necessário, prescrição terapêutica como ato médico completo, que pode ser concluído ou não em um único momento, tá? Então, por que existe essa questão da consulta de retorno? Justamente por isso aqui, porque às vezes você é atendido pelo médico, tá? Mas você, para o médico chegar a alguma conclusão ali de como vai seguir seu tratamento, ele vai precisar ver o resultado dos seus exames, tá? Então, lá no parágrafo 1º, eles conceituam da seguinte forma: quando houver necessidade de exames complementares que não possam ser apreciados nesta mesma consulta, o ato terá continuidade para sua finalização com tempo determinado a critério médico, não gerando cobrança de honorário, tá? Então, se ele começou a consulta, pediu o exame, mas ele depende do resultado desse exame, quando esse paciente voltar, eu não posso cobrar o honorário dessa consulta, tá? Ela vai fazer parte do mesmo atendimento. Mesmo dentro da hipótese prevista do parágrafo 1º, existe a possibilidade do atendimento de distinta doença no mesmo paciente, o que caracteriza um novo ato profissional passível de cobrança. O que é isso? Se esse mesmo paciente ele volta, mas com um problema totalmente diferente, tá, do que ele foi da primeira vez, aí sim eu posso cobrar uma nova consulta, tá? No caso de alterações de sinais ou sintomas que venham a requerer nova anamnese, novo exame físico, hipóteses ou conclusões diagnósticas e prescrição terapêutica, deverá ser considerado como uma nova consulta, né? Dessa forma será remunerado. Então, aqui ele criou 2 critérios, né? Primeiro critério, aquela definição toda de atendimento, né? E não, né, há necessidade, né, do paciente trazer os resultados de exame para ele fechar ali o diagnóstico. Então, esse retorno para mostrar exame não gera cobrança de honorário, não vai gerar outra consulta. E na segunda situação, esse mesmo paciente retornar para um atendimento, mas por outro problema, tá? Aí sim, essa consulta pode ser cobrada. Agora, isso vai ter que ficar muito bem justificado para que o convênio entenda, né, que foram situações completamente diferentes. Então, vamos fazer um resuminho aqui para a gente fechar, tá? Bom, primeiro, né, eu quero
falar para vocês que a gente tem aí o curso completo de CBHPM, tá? Onde no curso eu explico para vocês todas as instruções gerais, tá? A gente faz exercício, a gente dá exemplos práticos ali de como calcular, tá? Então, quem se interessar, dá uma olhada lá no link da bio, tá? Que o curso é bem legal. A ideia aqui foi só trazer mesmo para vocês, tá? Um pouco da CBHPM, né? Um pouco da estrutura da CBHPM e dar uns bizus aí, né, para vocês, tá? Então, para a gente fechar, né, a CBHPM, ela vem com 4 capítulos. Então, a CBHPM, ela vem com 4 capítulos, né? O capítulo, ele é ordenado do procedimento mais simples para o mais complexo. Assim é o formato da CBHPM, então ela tem aqui, né, dentro, esse daqui é o capítulo 3, né, procedimentos cirúrgicos invasivos. Então, a gente tem aqui o código do procedimento, o porte anestésico, o valor do porte, eu vou ver aonde? Eu vou ver lá no comunicado. O custo operacional, nesse caso aqui não tem, então não vai ter custo operacional, mas se tivesse aqui valor de custo operacional, eu vou pegar este valor aqui e vou ver qual o valor do custo operacional lá no comunicado e vou multiplicar, tá? O número de auxiliares, tá? Eu calculo como, tá? Ele vai ser um cálculo em cima do procedimento principal, do procedimento do cirurgião. Ele vai ser um percentual que é definido lá nas instruções gerais, tá? E eu vou usar o valor que eu vou calcular do cirurgião para calcular o valor dos auxiliares, tá? O porte anestésico, a gente vai olhar qual é aqui, porte 5, tá? Eu vou ver qual é o porte que se refere, e aí eu vou pegar também lá no comunicado o valor, tá? Vamos lá pro comunicado. Aqui, da 5ª edição. Uma coisa que eu tenho que ter atenção, lembra que eu falei para vocês? Primeira coisa, antes de começar a calcular, qual é a negociação que eu tenho? É CBHPM 5ª edição? Então, eu vou, né, ter como base a 5ª edição. Vou pegar o comunicado da 5ª edição, vou ver lá qual é o procedimento, qual o porte, né, lá da tabela, o procedimento que eu estou utilizando. Aqui nesse exemplo aqui, né, porte 9B, tá, desse procedimento. Esse aqui, tá vendo? Tem custo operacional. Esse até é um bom exemplo. Então, aqui no comunicado, eu vou buscar o 9B, tá aqui, R$605. Então, esse vai ser o valor do porte. Naquele procedimento tem o custo operacional, R$33,80, tá? Então, eu vou pegar o R$33,80 e vou multiplicar pela unidade de custo operacional, tá? Depois, nesse exemplo, a gente tem também um auxiliar. Então, como eu estou na 5ª edição, eu vou usar a regra de cobrar 30% do procedimento principal. O procedimento principal não é 9B, 605? Então, para esse auxiliar, eu vou cobrar 30% de 605. E o porte anestésico, tá? Que a gente vai ver qual é esse porte 3, qual é a referência lá na tabela de porte, tá? Para poder fazer o cálculo. E, além disso, aí a gente fecha, tá, com as instruções gerais. A gente fecha aqui com as instruções gerais, tá? Que são 7, né? Vai de 1 a 7 instruções. E as instruções, elas falam, tá, desses critérios de remuneração, como eu expliquei para vocês. Consulta de retorno, atenção pré e pós-operatória, quanto ao múltiplo de acomodação, quanto à bilateralidade ou mesma via de acesso ou via de acesso diferente. E horário extraordinário de atendimento, que é o horário de urgência, tá? Que eu expliquei para vocês. Bom, gente, então é isso, tá? Espero que tenha ajudado aí um pouquinho vocês a entender um pouco da CBHPM, tá? E não esqueçam de conferir aí o nosso curso completo, tá?
que a gente divide ele em capítulos, tá? Então a gente tem um módulo falando do capítulo 1, módulo 2 falando do capítulo 2, 3 falando do capítulo 3 e o módulo 4 falando do capítulo 4. E aí a gente aborda todas as situações com exemplos. Beijo grande para vocês e até a próxima!